eu sou João Nunes da Silva e vou falar sobre o filme O Parasita. Você já assistiu o filme O Parasita? Se não assistiu ainda, não se preocupe, mas também eu não vou dar nenhum spoiler. Eu vou falar sobre as impressões que esse filme nos traz, que leitura sociológica nós podemos fazer desse filme. O filme O Parasita, ele é de um cineasta chamado Bong Joon-ho. Um filme coreano, assim, muito interessante, que ele, inclusive, como vocês já viram, recebeu simplesmente 4 estatuetas. Estatueta de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e melhor filme estrangeiro. Então, 4 estatuetas, por aí você já percebe que o filme mexeu, e mexeu mesmo, principalmente com Hollywood, né? Bom, de que trata o filme O Parasita? Tem muitas polêmicas sobre o filme Parasita. É um filme político, é um filme de drama pessoal, é uma comédia. O filme O Parasita, na verdade, nos proporciona várias reflexões. Aqui eu vou fazer uma análise sociológica, apresentar as principais impressões que eu tenho desse filme. Vamos lá. Esse filme ele retrata principalmente, basicamente, a desigualdade social. Uma coisa fundamental que nós já percebemos no filme. Onde mora o pobre, onde mora o rico. Aí nós já vamos encontrar os dramas pessoais, os dramas familiares e os dramas da família pobre são diferentes dos dramas da família rica. Por quê? Cada um está numa condição diferente. Enquanto os pobres estão lutando, por exemplo, para sobreviver, para ter o que se alimentar, para ter até mesmo uma internet, para ter um trabalho, para encontrar condições para viver, para ter um status, se possível, os ricos estão lá com outras preocupações, com preocupações de viagens, com questões íntimas, com as suas emoções, mexendo com as suas emoções. As preocupações são muito diferentes. Então, esse filme reflete a nossa sociedade, como vivemos nessa sociedade de classes sociais, onde ricos vivem totalmente diferente do modo de vida dos pobres, evidentemente. As preocupações são totalmente diferentes. É o pobre que vive todo momento lutando para sobreviver. Garantir a vida naquele dia é uma coisa fundamental. A busca por um emprego é uma demonstração de que, olha, é o emprego que nos vai dar condição para ter o que comer, para ter até mesmo um estado social, se possível. Quais os momentos assim mais dramáticos que a gente encontra no filme? A gente percebe no filme uma pirâmide social. Olha, a sociedade ela é formada por uma pirâmide, é uma estrutura social, ou seja, ela está estruturada de tal forma que podemos perceber claramente uma pirâmide social. Você tem o rico que está no topo, você tem a classe média e você tem os pobres que estão na base sustentando toda a pirâmide social. Por exemplo, a preocupação que se tem do rico no que diz respeito ao pobre, vai até mesmo, por exemplo, considerando que a condição do pobre é uma condição que gera um odor diferente. O cheiro do pobre é um cheiro do pobre é um cheiro que incomoda. Aí nós temos aí uma tendência muito interessante, subjetiva, psicológica até, da psicologia social, de como o rico vê o pobre, o nojo que o rico tem do pobre, o nojo que as pessoas têm do pobre, como se a pobreza fosse culpa única e exclusivamente do pobre, e que a condição que ele está vivendo é uma condição de nojo por causa dele que não soube se virar. Temos então, o pobre, ele deve ser eliminado ou não? O pobre deve ser estagnado, isolado? Há uma preocupação que o filme vai demonstrar. Olha, os ricos precisam dos pobres, mas os pobres devem ficar no seu lugar de modo que não incomode o rico, não interfira na sua vida, não adentre, inclusive, as suas intimidades, a sua condição. Então, há uma preocupação, o filme vai gerar o seguinte: a eliminação da pobreza, não. A pobreza, ela é naturalizada, a pobreza, ela está presente na sociedade. Temos as condições sociais diferentes, as classes sociais diferentes, e aí faz parte da estrutura social que foi construída naturalmente, pelo menos é o que o filme vai demonstrar.
A pobreza, ela é tida então como um estigma, ou seja, é um lugar, uma coisa que está marcada. E quem é pobre, ele está num lugar muito asqueroso, assim, de inutilidade, de coisa abjeta. Daí a ideia do odor, que o filme vai tratar essa questão aí do odor. Não vou tratar do spoiler aqui, mas o filme vai retratar essa questão do odor. O que representa a pobreza, o pobre? Tem esse cheiro da pobreza, incomoda muita gente, até mesmo o pobre, quando ele pensa na sua condição de pobreza. Inclusive o pobre que não tem a sua consciência de classe, ele não se acha pobre, ou ele tem nojo daquela condição também. Há uma representação do distanciamento entre ricos e pobres, principalmente o lugar de baixo, o lugar do porão, o lugar da baixeza, é o lugar do pobre. O sofrimento que o pobre enfrenta em várias situações, inclusive numa enchente, por exemplo, vai ser diferente da forma como o rico vai ver a chuva. A chuva pode ser uma coisa muito boa numa cidade para o rico, como pode ser uma tragédia para o pobre. E por quê? Quais são as causas disso? Então, o subúrbio é um lugar baixo, é um lugar de incômodo, é um lugar de mau cheiro. O pobre se envergonha da sua condição. Inclusive, o jovem pobre, você vai perceber que ele está o tempo todo negando a sua condição social, querendo negar a sua condição social, de modo que ele tem um sonho de chegar à universidade para ter ascensão social, para ter um emprego bom, para ter uma casa boa, uma casa luxuosa, assim como vê a casa do rico. Então, a universidade é a possibilidade de chegar a essa ascensão social. Os dramas pessoais, no caso, por exemplo, o drama que o pobre vai viver, ele vai pensar em ter ascensão social. Enquanto o rico que está na ascensão já está numa situação cômoda, ele vai pensar em outras preocupações, coisas que parecem inclusive inúteis para o pobre, para o rico, não vai ser. Então são preocupações totalmente diferentes. As preocupações dos pobres são associadas mais à sobrevivência mesmo. E as preocupações do rico, da família rica, não vai estar preocupado com a questão da sobrevivência, por isso que ele já está numa situação, claro, numa situação cômoda. Ele não vai sofrer por isso. O sofrimento dele vai estar mais relacionado a questões psicológicas, a sonhos, mas a outros sonhos, não o sonho da sobrevivência, porque isso está garantido para ele. Já o pobre é sonhar para sair da lama, do caos, do odor, do mau cheiro. E aí temos a questão seguinte, pelo que o filme nos apresenta, e até o nome do filme, O Parasita. Quem é o parasita? Não vou dizer para vocês, porque o parasita pode ser, inclusive, várias coisas. Mas aí a gente pode questionar. O parasita é o sistema? Em que sentido? Que explora o pobre, que explora também o ser humano como uma coisa importante, que o ser humano é importante, mas para o sistema o ser humano não existe. É o indivíduo que gera lucro, ou que pode gerar lucro, tanto o pobre quanto o rico. O pobre, o parasita é o pobre, o parasita é o próprio pobre, que ele está na pobreza porque ele não soube se virar. Esse que é o parasita, é a condição do indivíduo, ou o parasita é o rico que explora o pobre? Podemos fazer essas leituras aí. As duas famílias, embora em condições diferentes, elas mostram a ânsia e a necessidade de estar por cima. Até mesmo o pobre está o tempo todo querendo, inclusive, sair daquela situação, e quando ele encontra alguma coisa melhorzinha, ele já se acha melhor, já quer controlar o outro, já quer ter domínio sobre o outro. Tanto o rico domínio sobre os pobres, quanto o pobre sobre o próprio pobre, sobre o outro. O importante é ter o poder. Aí a relação de poder muito presente aí, que o sistema ele institui isso, ele impõe isso. Você precisa ter poder, você precisa estar por cima. E por isso que muitas vezes se passa, inclusive, de maneira mais vil possível, por cima do outro. Então, a individualização dos problemas sociais. Nós temos aí uma individualização, todos os problemas sociais para a realidade que se vive,
É como se não existisse algo construído, estruturado, que explora todos os seres humanos em si, tanto ricos quanto pobres, mas claro, muito mais o pobre. Mas todos os problemas, na verdade, são individualizados. O problema que o pobre sofre é individualizado na pessoa, naquele indivíduo, como o problema que o indivíduo rico sente também é individualizado. As questões, os problemas que são coletivos são levados para o indivíduo. Isso é típico do sistema como o sistema capitalista faz. Então, na verdade, nós temos uma naturalização da pobreza, como uma naturalização também da riqueza. É aquela velha história, não, mas tem que ter rico, porque se não tiver rico não vai ter pobre, não vai ter trabalho, o pobre não vai trabalhar, como é isso? Tem que ter o rico. É aquela visão da naturalização, cada um que se vire da melhor forma possível que você vai conseguir. O sistema impõe isso, mas aí você tem uma coisa terrível, né? Você tem uma pirâmide social que, na verdade, a maioria vai sofrer, vai viver simplesmente segurando quem está em cima. E aí nós temos aí uma questão para finalizar. O que é que você acha? A pobreza é causa ou consequência? A pobreza é culpa do pobre? É culpa do rico? É culpa do sistema? Pense nisso. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal se você não se inscreveu ainda. E também dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades e veja também a nossa playlist, que tem muitas coisas, muitos vídeos aí de sociologia, de política, de atualidades e até de metodologia científica e muito mais. Até mais.